Não, Deus é bom, Deus está conosco e Ele tem coisas lindas a fazer, amém? Hoje é um dia de muito louvor, hoje é um dia de muita adoração, hoje é um dia de crescermos em graça, em fé e glória a Deus por isso. Hoje nós estamos recebendo aqui uma amiga, uma irmã em Cristo, né, que ao longo de anos tem, através do dom que Deus lhe deu, marcado uma geração, né, através das canções que Deus tem lhe dado, através das ministrações que Deus que ela tem feito, em nome do Senhor. E hoje nós temos a alegria de tê-la aqui também para ministrar aos nossos corações. Vamos receber a nossa querida Pamela. Vem aqui, Pamela, seja muito bem-vinda. Receba o carinho dos nossos irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, pastor. Que bom tê-la conosco, Pamela. Amém. É a segunda vez que você vem estar com a gente aqui em Boston, né? Segunda vez que eu estou aqui, já tem 5 anos. Aleluia. A última vez. Glória a Deus. Amém. Veio Glória a Deus. barrigudinha? Vim grávida, gente. Quem lembra? Antes da pandemia, Foi. 2019. E hoje já tem o Já, Theo, né? O Theo já está com 5 anos. 5 anos. Minha bênção, minha vitória, eu vou falar dele um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Para os irmãos. Bom dia, gente. Vocês estão cansados? Dá para ficar um pouquinho de pé? Para a gente celebrar com alegria ao Senhor nessa manhã? Você já cumprimentou a pessoa que está do seu lado? E olha que a Pamela é para cima, é Eu animada, sou, hein? gente. Para ter uma criança de 5 anos de idade em casa, a gente tem que ter disposição, né? Falei pro pastor assim, a única coisa que eu me arrependo foi de não ter sido mãe mais jovem. Porque eu tô com 43. Então, 43, gente, não tem cara, né? Mas a disposição tá de 60, porque correr atrás de uma criança não é mole, né? E Olha, graças a Deus. O bom de sermos do Senhor, Pamela, é que nós sabemos que Ele renova as nossas forças. Todo dia. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã quando a gente acorda disposta, né? Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos louvar a Deus junto com ela? Amém. Glória a Deus. Pamela, que o Senhor te use poderosamente. Glória a Deus. Amém, gente. Então se prepara que vai cair uma chuva de bênçãos, de poder sobre sua vida nessa manhã. Levanta sua mão assim e diz, eu creio. Eu estou preparado. Vamos lá, glória a Deus. As palmas assim. Vamos cantar bem bonito nessa manhã. Aonde Deus está? Vamos cantar assim. Aonde Deus está, a glória e poder, a glória aí. E Ele derrama paz, e Ele derrama, transborda o meu ser. E eu sei que hoje aqui águas vão fluir, águas vão, e eu já posso sentir o vento trazendo avivamento. Levanta sua mão assim comigo, ó. Eu quero ver chuva de poder. Eu quero ver fazendo alegria transbordar em meu coração. Mais uma vez. E eu quero ver chuva de unção. Eu quero ver fazendo alegria transbordar em meu, diga bem forte, em meu coração, em meu coração. Vamos fazer o seguinte, só vocês vão cantar agora bem bonito comigo, vamos lá. Aonde Deus está? Aonde? A glória e poder, a glória e poder. E Ele derrama paz, transborda o meu ser. E eu sei que hoje aqui águas vão fluir. Já posso sentir o vento trazendo avivamento. A mãozinha lá em cima comigo, vai. Chuva de poder. Eu quero ver chuva de unção fazendo alegria transbordar em meu. Declara mais uma vez. E eu quero ver chuva de unção
fazendo alegria transbordar em meu, diga assim, em meu coração, em meu coração. Nós estamos preparados nessa manhã, Senhor, para receber a tua chuva de bênção sobre as nossas vidas. Aleluia! Agora sobre a vida do teu irmão que está do teu lado. Eu quero ver. Fala pra ele, vai. Eu quero ver fazendo alegria transbordar no céu, em nome de Jesus. Eu quero ver chuva, chuva, chuva. Eu quero ver fazendo alegria transbordar em meu coração, em meu coração, em meu coração, em meu coração, em meu. Vamos lá, todo mundo junto, em meu coração, em meu coração. Pode sentar um pouquinho para você respirar. Vou pegar uma água aqui, tá? Amém. Pastor Glauber falou que eu estava grávida em 2019 e meu filho nasceu dia 20 de março de 2020, comecinho da pandemia, da quarentena, aquela coisa toda, né, que a gente viveu. E foi um tempo que eu tirei para mim, para minha família. Vou tirar um ano para poder descansar, cuidar do meu filho. E assim fiquei parada por 4 anos, logo depois que eu descobri o diagnóstico do meu filho de autismo, com 2 anos de idade. Nenhuma mãe, né, a gente não espera receber uma notícia dessa. Nenhuma mãe quer ter um filho que nasça com uma deficiência, que nasça com algum problema, né? Isso veio como uma flecha, sabe, no meu coração, trazendo muita tristeza, desgosto. Falei com a pastora Adriana, com o pastor Glauber, que eu não conseguia pensar em outra coisa ao ver a situação do meu filho. Meu filho se desenvolveu bem até 2 anos de idade. Depois de 2 anos de idade, ele começou a regredir. Então, eu chorava, passava noites em claro, perguntando para Deus por que isso estava acontecendo comigo. E mesmo não entendendo por que a gente estava passando por essa fase, eu nunca deixei de cuidar do meu filho, de correr atrás do tratamento, fazer o meu papel de mãe como eu tinha que fazer. Quem é mãe aqui entende que a gente faz o que a gente pode e o que a gente não pode pelo nosso filho. E ter que lutar contra a deficiência do meu filho, o autismo, foi muito difícil, gente. Mas a maior luta foi eu ter que lutar contra eu mesma, sobre a minha depressão, aquilo que eu não conseguia enxergar com os meus olhos espirituais o que estava acontecendo. E deve ser muito difícil para Deus encher um vaso quebrado, porque não fica nada, só sai. É só tristeza, choro. E eu ministro no altar do Senhor há mais de 20 anos, desde a minha adolescência. Eu dediquei minha vida para Deus, ao ministério, ao chamado que o Senhor entregou nas minhas mãos, e eu falava, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Você já deve ter feito essa pergunta para você. Algum momento difícil da sua vida, você se questionar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E eu pedi para Deus falar comigo, em meio a esse turbilhão de sentimentos, de incertezas, sem saber o futuro, o que ia acontecer com meu filho, com a minha família. E Deus falou comigo numa palavra muito simples, que a gente já leu, né? Eu mesma já li muitas vezes essa palavra, mas muito poderosa. Está em Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita. Se não fosse
a voz do Senhor falando comigo, e eu realmente decidi mudar aquela situação com os meus olhos espirituais, eu não estaria hoje aqui falando que o meu filho, de um autismo nível 3 de suporte, hoje ele é nível 2 de suporte. Ele fala tudo, não só fala, como ele lê, ele escreve, ele tem uma superdotação. Eu precisei entender o silêncio do meu filho, eu precisei suportar o silêncio do meu filho durante 3 anos da vida dele, para poder ouvir a voz de Deus falando no meu coração. Então, eu trago essa força que Deus me deu na minha maternidade, que não foi a maternidade que eu idealizei, mas foi a maternidade que Deus me deu. E o meu filho é o maior motivo da minha alegria hoje. Né? Eu estou morrendo de saudade dele. A gente chegou ontem lá na Target, fui logo para a Target, gente. Olha, já fiquei assim, a pastora me ajuda aqui, vamos procurar coisa para o meu filho. E um dia eu vou trazer ele aqui, para vocês poderem ver esse testemunho lindo pessoalmente. Então, se você receber um laudo, se você receber uma notícia que derrubou o seu coração, eu quero deixar essa palavra para você. Não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. E a mudança de chave na nossa vida depende da gente, das nossas atitudes. De todo dia levantar, acordar e falar, Senhor, não é pela minha força, mas é pela força do Senhor que tem me sustentado. E a minha maior luta, a minha maior dor se transformou no meu maior propósito. Hoje eu tenho um propósito, que é poder falar para tantas mães, tantas pessoas que recebem um diagnóstico de um filho. Qual que é o seu propósito nessa vida? Por que você levanta todos os dias? O que você pensa que você tem que fazer para Deus? O que você pensa que você tem que fazer diferente nesse mundo? E vocês sabem que eu nunca tinha escrito uma canção. Eu não era compositora. E aí, Deus me deu a primeira canção autoral, que chama Respirar. E depois de 5 anos, eu estou aqui testemunhando, voltando o meu ministério, meu chamado, trazendo essa canção Respirar. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa naquele momento turbulento da vida, o caos está acontecendo, e às vezes a gente não tem que fazer nada, a gente só tem que respirar, confiar em Deus e esperar a poeira baixar, esperar passar esse deserto. E meu marido sempre falava para mim, a gente está daquele mar agitado, né? Tentando vencer as lutas da vida, mas a gente só tem que se preocupar em respirar, sabe? Pegar aquele ar e continuar nadando para a gente não se afogar. Às vezes a vida da gente passa por esses momentos, mas depois, gente, quando a vitória vem, olha, ela vem maior do que a gente pensa e imagina. E Deus me deu essa canção que fala assim, vou ensinar para vocês. Se quando eu acordar tudo... Segura um pouquinho, Vim. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Por que eu escrevi se quando eu acordar tudo mudar? Porque eu ia dormir, colocava meu filho para dormir e eu tinha medo do que ia acontecer no dia seguinte, se ele ia ter uma crise, se não ia, eu estava exausta, eu estava cansada, estava sobrecarregada. E eu escrevi, se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor de mãe consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Ele é o nosso Pai. E quando o nosso Pai está no controle, a gente não tem o que temer. Ou coisa difícil a gente confiar em Deus. A gente lutar contra aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, vocês vão cantar comigo, declarando essa bênção também na vida de vocês, assim, ó. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar,
vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Você precisa respirar e confiar em Deus, amém? A gente precisa respirar com fé e coragem para recomeçar, revisando a vida devagar, sem parar de caminhar. A gente precisa superar, removendo o grão que não germinou, descobrindo esse mundo azul que é meu, só meu. E o sol que vem de lá me ajuda o quê? Meu respirar. E nesses desencontros, assim eu encontro a minha paz. Vamos cantar juntos? Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. E o sol que vem de lá me ajuda meu respirar. E nesses desencontros, assim eu encontro a minha paz. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Se quando eu acordar tudo mudar, o meu amor consegue suportar, vivendo e aprendendo a confiar no meu Pai. Laia, laia, laia. Obrigado, Deus. Laia, laia, laia. Glória a Deus. Essa banda vai tocar comigo, abençoada? Vamos lá? Aleluia. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça e eu vejo a sua graça. Os pecados perdoa. A terra vai. Então canta. Vamos cantar todos juntos. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um avivamento. E eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. E eu vejo um povo eleito, somos nós.
e eu vejo um povo eleito. Assumir fé, compartilhar. Hosana, Hosana, Hosana. Ora vem sobre nós. Hosana, Hosana, Hosana. Só a igreja cantando Hosana. Cante pra ele. Hosana, Hosana, Hosana. Oh, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Tu és bem-vindo, Santo Espírito és. Vem inundar, encher, enche os nossos corações. É o desejo do sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, ó Deus, não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus, tua presença, ó Deus. Eu provei e vi, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser. E a vergonha é o que, igreja? É a presença, tua presença. Tu és bem-vindo, Santo Espírito és. Vem inundar, encher. É o nosso maior desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por. Levante suas mãos. Santo Espírito és. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã, onde nós podemos sentir a tua presença, o teu Espírito Santo sobre nós, Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Obrigado, Pamela. Daqui a pouquinho eu lhe chamo de novo para nós continuarmos louvando o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Que bom, né? Começarmos o dia louvando ao Senhor. Temos muitos motivos para nós
agradecemos o nosso Deus em nome de Jesus. Por todo cuidado, por todo o amor e por todos os benefícios, né, que o nosso Deus, Ele tem feito para cada um de nós em nome de Jesus. Amém? Deixa eu chamar o irmão Celso que está aqui. Vem aqui, irmão Celso. Em nome de Jesus. Irmão Celso que esses dias passou. Isso. Me dá o microfone das vozes, o Ronica, que é melhor. Isso. Não, os outros, o de cabecinha preta. Não, é de cabeça preta. Sempre quando alguém for falar aqui, traz esses de cabeça preta que não vai ter erro. Pronto. Prontinho, glória a Deus. Aqui é tanto microfone lá. Tudo bem, moça? Segura aqui. Você vai ser o repórter hoje aqui, viu? Bom dia. Glória a Deus. Tá certo. Como é que tá, irmão Celso? Bom dia, pastor. Bom dia, irmão. Igreja. O coração está querendo pular pela boca. Fiquei de surpresa, né? Eu achei que ele ia combinar comigo antes. Aliás, você teve outras surpresas que foram mais difíceis. Essa aqui está mais fácil, né? Pastor, foi um pouquinho mais complicado. Essa aqui é um pouco mais simples, né? Mas eu chamei o irmão Celso aqui, porque primeiro, né, todos nós estávamos orando, né, pela vida dele, e né, a gente agradece muito à igreja, né, por ter abraçado, por ter, de alguma forma, tentado contribuir com o melhor que pôde fazer, mas principalmente pelas orações, porque Deus é um Deus que responde orações. E nesse momento difícil, né, na qual ele viveu, todos nós sabemos, né, que a gente está vivendo uma questão imigratória muito complicada, né, e mesmo estando em um processo como o irmão Celso está, ele acabou, né, sendo aí de alguma forma detido esses dias pela imigração. E algo que a gente não quer nunca que aconteça, né? A gente ora para que Deus guarde e proteja os nossos. Mas uma coisa nós temos sempre declarado, que o mesmo Deus que tem cuidado de nós, desde quando pisamos aqui, é o mesmo Deus que continua cuidando de nós. Amém. E uma coisa assim que me chamou muito a atenção, e que realmente foi muito especial, quando eu falei com a esposa, com a irmã Daniela, né? Estávamos falando como é que estava o irmão Celso e tudo mais, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, o Celso pediu para avisar, pastor, continuem orando, mas estou aqui evangelizando e estou fazendo a obra de Deus aqui dentro. Amém. Quando ela falou isso, meu coração ficou mais em paz, eu falei, esse aí entendeu realmente o que é o evangelho e está fazendo o que Deus diz, mesmo em momentos difíceis. Isso de alguma forma traz uma tranquilidade como pastor para o nosso coração. Amém. Porque a gente fala assim, opa, esse aí está aprendendo direitinho e está colocando em prática. E conversando, Celso, com você me compartilhando um pouquinho daquilo que viveu e daquilo que Deus deu graça para que esse momento difícil, mas pudesse estar ali firme, isso faz a gente ter uma alegria no coração, e saber que um filho de Deus, mesmo estando em prisão, mesmo estando em momento difícil, ele é um servo de Deus e age de acordo com a palavra. Amém. Glória a Deus. De forma plena, né? Então, de uma forma resumida, né, eu queria que você pudesse também se dirigir à igreja, né, porque eu sei que está todo mundo muito feliz, né, em ver você aqui com a gente. Amém. Eu quero dizer à igreja que eu estou muito feliz, muito satisfeito, que a partir do momento que foi colocado em mim aquelas algemas, fui pego de surpresa. A Bíblia fala que Jesus virá dessa forma, como um ladrão da noite, não é isso? Que vai nos arrancar daqui dessa forma. Mas não foi Jesus ainda. Quando me colocaram aquela algema, eu olhei ao lado o rapaz que estava do meu lado, e disse assim, olha, aqui está o início do grande milagre de Deus na minha vida. Eu comecei a declarar a partir daquele momento. E fomos levados dessa forma, ficamos um bom tempo aqui em Peabody, parado dentro do van, e naquele dia, de 7 horas da manhã, 6h30, até as 10 horas, fomos levados direto para Burton. De Burton fomos rápido levados para Nova York, no estado de Nova York, na prisão de Buffalo. E ali nós começamos, eu cheguei e falei com o rapaz bem rapidinho, vou resumir bastante aqui, tá, igreja, porque o tempo nosso é corrido. E eu dizia para eles assim, olha, vamos levantar em oração, porque Deus fará aqui um grande milagre. Deus vai começar aqui um grande milagre. Deus está só começando a obra, Ele é fiel para nos tirar daqui. E aquele que crê, nós sairemos juntos e vitoriosos.
E nessa hora, eu comecei pelas madrugadas buscando a Deus em oração, e reunimos ali um pequeno grupo, de 6 a 7 pessoas, começamos a orar, e Deus já colocava no meu coração que Ele faria uma grande obra, um grande milagre naquele lugar, e nesses lugares que estão acontecendo isso aí. E nós, aos poucos, nós fomos nos dividindo, e eu dizia para eles assim, olha, não parem de orar, porque Deus vai fazer um grande milagre aqui. Nisso chegou dias que a gente ia pegar o sol, na parte da manhã, às 9 horas da manhã, e quando eu assustei, já tinham várias quadras louvando a Deus, e com grupos de oração de 30, 40, 50 homens, para a glória de Deus. E Deus nos levantou naquele lugar para estar orando uns pelos outros. E ao ponto que de madrugada eu falei, Deus, o que eu vou fazer neste lugar? Como que eu posso ser útil para o Senhor neste lugar? Eu falei, como que eu posso ser útil para o Senhor num momento tão difícil? Como que o Senhor pode me usar? Porque eu não sei nem falar direito. Eu não falo essas línguas. Aí Deus falou comigo, só usa o que você tem. O que você tem? Eu dizia para Deus assim, a única coisa que eu tenho é o amor por essas almas que estão aqui encarceradas junto comigo. Deus falou, então plante o amor que eu vou multiplicar. Ao momento que nós começamos a oração, o povo já começava a se abraçar, o povo já começava a se emocionar, porque ali tinham homens de Deus, pessoas de Deus, pais de famílias, que estavam sendo aprisionados naquele lugar, e precisavam naquele momento de ser acolhidos de certa forma. Eu falei, mas eu não sou pastor, eu não sou nem obreiro, eu sou apenas um homem que está na igreja, que está no banco, e eu posso ser usado pelo Senhor, Deus, mas eu não sei nem falar, eu não sei falar as 3 línguas. Aí Deus mandou um tradutor, que ao mesmo tempo que a gente fazia pregação, ele traduzia para espanhol, traduzia para inglês, e eu falava com Deus, Deus, vamos continuar, isso está sendo muito bom, ao mesmo que estava sendo complicado, né? Um pouquinho difícil, porque a gente ficava deitado no chão, sem nada, só com a roupa do corpo, e chegava a ficar doendo os ossos desse lado. Aí eu falei, Deus, me reveste aqui, me dá uma anestesia espiritual, que possamos aguentar, suportar, minha carne possa suportar essa situação. A ponto que a comida tem que ser balanceada, mas é só o necessário para sobreviver. E eu sentia o povo passando com uma vasilhinha com uma coisa bem simples, tá, igreja? Sentia ali o povo passando com aquela vasilhinha assim, ó, com macarrão instantâneo. E eu sentia o cheiro daquele macarrão, porque eu estava comendo só pão, né? A estrutura da gente é um pouco maior, então a gente precisa de gordura, precisa de sal, precisa de açúcar para manter isso aqui rodando, não é assim? Aí eu fazia, Deus, como que eu vou fazer? Eu queria pelo menos 2 colherzinhas daquela sopa, daquele caldinho. Eu necessitava daquilo em pensamento. Eu falei, Deus, eu queria só um pouquinho desse caldinho. Aí na hora que eu virei as costas assim para trás, o irmão chegou e falou assim, aqui, olha, vou te passar para você aqui, ó, um pacotinho do macarrão para você fazer. Eu falei, glória a Deus, está começando o milagre. E nisso Deus foi dando sinais, eu falei, Deus, me reveste com o teu poder, a tua autoridade, para fazer aqui um bom trabalho. E ao ponto que no final de tudo, no final daquela mesma semana que a gente estava ainda em Nova York, mais de 20 pessoas aceitaram Jesus, como retornaram para os pés do Senhor. Eu falei, a glória de Deus, Deus vai continuar fazendo aquilo lá. Mas o interessante, desse dia nós mudamos, está resumindo? Está do tempo? Tá, pode falar. Eu falei com minha esposa, anda rápido, anda rápido, porque a gente precisa, eu não posso sair daqui de Nova York, vai ficar mais difícil, eu nem sabia direito onde que eu estava. Nos algemaram, amarraram todinha novamente com corrente, e aquele barulho daquela corrente era muito perturbador. Aquele barulho é coisa que ninguém merece, aquele barulho de corrente, aquilo é algo demoníaco mesmo, para a cabeça de qualquer pessoa. E eu saí andando, nós todo mundo no avião novamente, fomos levados para o Texas. E lá a primeira coisa, eu falei, tem povo de Deus aqui dentro? Porque nós vamos fazer aqui hoje à noite um culto ainda. Nós vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus e adorar. Ao ponto de que nós começamos a fazer aquela adoração, eu falei para minha esposa, avisa a igreja que nós estamos sendo usados aqui por Deus. Eu, mas alguns homens que estão aqui, estamos sendo usados por Deus. E aqui dentro está tendo um grande avivamento. Aqui dentro está a parte da igreja de Deus. Aqui está a parte da igreja do Senhor Jesus.
E nós estávamos naquele lugar orando e sentindo de lá de dentro. Eu sentia de lá de dentro o poder de Deus nos revestindo. Eu podia sentir a força da oração dos irmãos aqui. E nesse momento foi levantado nosso pastor John, um homem muito abençoado por Deus, que disse para minha esposa que é uma mulher maravilhosa, linda, faz assim, minha filha está na frente, a sobrinha da minha esposa do lado. Minha esposa foi uma grande guerreira do meu lado, pastor. Foi uma grande mulher. Eu falei que se as pessoas assistem esse filme de Mulher Maravilha, tadinha daquela mulher lá para chegar perto daquela ali. Né? Isso é uma benção. E a minha esposa, eu fiquei sabendo de cada pessoa que nos abençoou aqui. Foi bênção a Júlia, né? Foi usada por Deus. Muito obrigado, Deus abençoe. A pastora, não esqueço do senhor, pastor. Eu falei com a minha esposa, olha, pede à igreja para intensificar as orações. E a cada dia eu profetizava mais. Vou contar depois? Pode. Aí eu dizia, mas tem tempo ainda. É testemunho muito grande, irmãos, porque foram 26 dias de cativeiro. Então, 26 dias não se resume em 30 minutos, é muito grande mesmo. A gente poderia perceber lá a bênção de Deus naquele lugar, a unção de Deus naquele lugar. Começavam confusões, começavam briga. De onde que eu estava? Eu levantava a mão e declarava que ali o inimigo não tinha força naquele lugar. E aí rapidinho eu parava aquela bagunça, rapidinho eu baixava aquele tumulto todo que estava acontecendo. Ao ponto de que nós passávamos pelos guardas, pelos carcereiros, que são pessoas que estão ali para trabalhar. A gente entende como são pessoas que estavam trabalhando. Mas aí eles começavam a puxar assunto com a gente. A gente falava, a gente está fazendo um trabalho de evangelização, orando uns pelos outros. E não é fácil. E eles falavam assim, nós estamos vendo. Que eles estavam sendo também impactados. Eles não podiam declarar que aquilo estava sendo uma bênção, mas que eles também estavam sendo impactados ali pelo poder de Deus naquele lugar. Eles sentiam a presença de Deus naquele lugar. E mais do que nunca acalma todos, tranquiliza, né? Justamente. Mais do que nunca, acalma, a paz naquele lugar, a tranquilidade, a ponto que eles brincavam com a gente, já davam um pouco de liberdade para a gente, né? E a gente falava, vamos continuar orando por esses guardas, abençoando esse povo, vamos pedir à igreja para que sempre esteja orando para nós aqui. E cada um que falava com a sua família aqui fora, estavam orando para abençoar a gente lá também. E essa união que Deus trouxe, esse grande avivamento, foi bênção para todos, porque naquele lugar de encarcerado, onde que nós estávamos ali, é muito difícil, é muito complicado. É fácil a pessoa falar assim, aguenta firme aí fora, aí dentro, porque nós estamos aqui firmes também aqui. Ótimo. Agradecemos a todos pelas orações, pelo empenho, mas estar lá naquele lugar era muito difícil. Eu agradeci a Deus, falei, Deus, poderia ser minha esposa que tivesse, minha filha, poderia ter sido outra pessoa. Mas Deus preferiu me mandar porque Ele sabia que eu ia aguentar as pancadas ali, né? Que eu ia pedir revestimento de Deus e que Deus ia usar daquela forma. No final daquela situação todinha lá, Deus foi usando aqui fora e eu sentia a vontade de comer uma coisa simples, porque lá só pão, né? Aquela comida mais, aquele arroz sem sal, sem gordura, porque não pode ter. Mas aí eu falava para Deus, tivemos um estudo bíblico e eu fiz um comentário com meus amigos naquele lugar. Falei, olha, saudade daquele franguinho assado do mercado que a gente compra de $5, né? A boca enchia d'água. Eu falei, mas que vontade de comer aquilo, né? Aí Deus falou assim, é só pedir. Colocou no meu coração, é só pedir. Aí eu comecei a declarar, eu falava para os muchachos, hoje terá apoio assado. E o povo, brincando, né? Mas eu falava, hoje vai ter apoio assado. E declarava sempre aquilo. E no outro dia, na hora de almoço, fizemos a fila, fomos para o refeitório, coloca os uniformes e fomos comer. O que tinha no outro dia no almoço? Apoio assado. Mas isso a gente percebe, Deus falava comigo, olha, estou cuidando de vocês no mínimo detalhe, nos mínimos detalhes. E aí Deus falou comigo, continua o que você está fazendo aí dentro, que vocês estão fazendo, que lá fora eu estou cuidando dos seus. E Deus cuidou da minha esposa, dos meus filhos, cuidou muito melhor que eu, lógico, né? Porque eu confiei em Deus. Amém? E graças a Deus, hoje está aqui, graças a Deus. Já uma batalha, vai vencer todas as outras que vierem, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém. E é continuar nessa fé. Que Deus te abençoe, amém. Viu, Celso? Amém. Palmas para Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus, né? A gente agradece o carinho de todos, pastor John, que Deus usou de uma forma especial, nosso irmão Sidney também, foi uma bênção, e tantos outros, né, que fizeram dentro daquilo que poderiam ser o melhor, abraçaram essa causa, e a gente fica muito feliz em ver o cuidado de Deus. E é isso, meu irmão, que é importante nós termos no coração. Na vida nós podemos passar por momentos difíceis. Eu sempre digo isso, uma luta não te desqualifica servir a Deus. Uma luta não te desqualifica fazer a obra de Deus. O pecado te desqualifica, mas as lutas não, as batalhas não. Quando elas vierem, esteja firme no Senhor, coração aberto, Deus vai honrar você. Amém? Algo que está queimando no meu coração, e eu quero compartilhar isso com você, eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Isso tem que estar vivo no nosso coração. Hebreus capítulo 13, vamos à palavra do Senhor? Hebreus capítulo 13, verso 8. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus, capítulo 13, verso de número 8. Hebreus 13, 8. Diz assim o livro sagrado. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Consegue ler comigo? Diz: Jesus Cristo é... Ele é diferente? Ele mudou? O que é que está escrito aqui? Você pode ler de novo comigo em alta voz? Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Nós crescemos dentro da igreja ouvindo muitas histórias do Senhor, verdade ou não é? Quem aqui está servindo a Deus desde pequenininho? Quem aqui desde a sua adolescência? Quem aqui desde a sua vida adulta? Glória a Deus. Todos nós crescemos ouvindo mensagens. Crescemos ouvindo falar, né, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Davi, do Deus de Jefté, de Baraque, de Sansão, de Débora, de Ruth, do Deus de Ana, do Deus de Samuel, do Deus dos apóstolos, do Pedro, né, do Paulo. Só que esse mesmo Deus, na qual nós crescemos ouvindo, que fez ao longo das gerações, na vida daqueles que creram grandes coisas, Ele também quer ser o meu Deus e quer ser o teu Deus. E eu e você temos condições de viver na nossa vida tudo aquilo na qual essas pessoas viveram. Eu e você temos condições de compreender que tudo que ali está registrado e ocorreu é para que nós entendamos que é possível, nos dias de hoje, nós presenciarmos as mesmas coisas. Eu vou te dar 2 exemplos bíblicos que vai te ajudar você a entender isso. Primeiro, vamos lá para Êxodo. Vamos entender isso aqui. Uma experiência nova que o povo de Deus passou. Algo que para eles era algo que nunca até então havia sido vivido ou registrado na história. Êxodo, capítulo de número 14. Olha o que diz o livro de Deus. Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 15. Diz assim, Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o. E passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles que para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar de uma fonte e forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas,
E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Diga graças a Deus. Deus havia dito o seguinte: eu vou dar a vocês uma terra boa que mana leite e mel. E Deus se manifestou lá no Egito e colocou eles no caminho no deserto. Eles não sabiam para onde teriam que ir, então Deus colocou uma nuvem durante o dia que os guiava e os protegia do sol, e uma coluna de fogo durante a noite que os esquentava e continuava dando caminho, ia sempre à frente. E eles iam seguindo aquela nuvem e aquela coluna de fogo que Deus assim preparou. E assim eles iam avançando, e assim eles iam prosseguindo. Quando chegaram diante do mar, meus irmãos, eles pararam, porque o mar interrompeu aquela trilha, aquele caminho que eles estavam indo. E Deus inverteu. Ao invés de deixar a nuvem ou a coluna de fogo na frente, Deus colocou atrás, que agora era para os proteger e os resguardar. Mas Deus continuou com a promessa que fez, dizendo: eu tenho uma terra para vocês, avancem. E quando o povo decidiu parar, e foram lá questionar a Deus, Deus está dizendo: por que vocês pararam? Continuem avançando. Mas tem um mar na nossa frente, Senhor. Como é que nós vamos avançar? Não tem caminho para passar. Tem um mar na nossa frente. Tem um obstáculo que surgiu, uma barreira que surgiu, um problema que surgiu, um fato novo que surgiu. Como é que vai ser na minha vida a partir desse momento? Duas coisas Moisés teve que ter: fé e obediência. Fé para avançar num caminho que não existia, que tinha um mar na frente, e ele não sabia o caminho para seguir. E fé é a certeza do que você espera. Mas a obediência de fazer o que Deus diz, mesmo que aquilo fosse, humanamente falando, uma loucura. Ele estende a vara, e como Deus disse que eles passariam a seco, eles passaram a seco. E entraram no meio do mar. Surgiu um caminho, na qual esse caminho não era visível, mas já era o caminho que Deus estava planejando que eles assim passassem. Esse povo, através da fé e da obediência, viveu uma grande obra, viveu um grande milagre. E glória a Deus, eles avançaram. Só que o que aconteceu? E aqui é o ponto que eu quero que você preste atenção. Essa geração que passou pelo meio do mar, ela morreu. E por que morreu? Porque eles deixaram de viver na fé e deixaram de viver na obediência. E uma nova geração agora se levanta. E essa nova geração que se levanta, eles agora estão a um passo de tomar posse da terra prometida. Só havia uma coisa que agora separava essa geração da terra prometida, que era não mais um mar, mas era um rio. E um rio que estava cheio, um rio que estava com a maré alta, um rio que também era um obstáculo que interrompia o caminho visível que eles tinham que passar. Esse povo, o que ele tinha nesse momento? Aquilo que eu e você temos. Uma história que ouvimos, uma palavra que ouvimos, um testemunho que ouvimos. Era o que eles tinham. Porque desse povo que lá estava e agora tinha o Jordão para atravessar, para botarem definitivamente o pé na terra que Deus prometeu, ou eles tiveram a experiência de passar pelo meio do mar, só que se tiveram, eles eram muito jovens. Porque não se esqueça que todos que tinham menos de 20 anos, eles conseguiram avançar. Mas os que tinham mais de 20 anos, todos morreram. Enquanto o último não morreu, eles não puderam passar. Então foram 40 anos no deserto. Aquele que viveu a experiência de passar no mar, e que podia dizer, é verdade porque eu passei por isso, o mais velho naquela época tinha 19 anos. A grande maioria
eram meninos e eram crianças. Então, ok, vivemos uma experiência, passou tanto tempo, tinha uma vaga lembrança. A grande maioria daquelas pessoas, meu irmão, apenas tinham a história de que Deus fez. E que história, hein? Deus abriu o mar, nós passamos em seco no meio do mar. Como é que isso é possível? Como muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela também parece grandiosa e maravilhosa demais para nós, a ponto de dizer, mas Deus, como é que eu vou viver isso na minha vida? Mas o que fez aquele povo avançar foi a fé e a obediência. O que é que faria esse povo agora conseguir viver o mesmo milagre? A fé e a obediência. Olha só o que diz Josué, capítulo de número 3. Veja o que diz o texto sagrado. Josué, capítulo de número 3. Verso de número 5. Josué 3, 5. Diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram-no, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Vamos ao verso 15, diz: e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levaram a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo separar-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levaram a arca do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Diga graças a Deus. Da mesma forma que aquele povo experimentou Deus, e diante de uma palavra, de uma promessa, pôde avançar, embora não conseguindo ver, enxergar, visualizar, mas caminhando em fé e em obediência, viveram o milagre e puderam passar a seco no meio do mar. Agora, essa nova geração, que tinha também um desafio, que não era o mesmo, mas era parecido, que tinha um obstáculo, que não era o mesmo, não era um mar, mas era um rio que estava com a maré cheia e estava transbordando. E também era uma barreira para que eles se aproximassem. No momento que eles se santificaram, e se santificar, o que é? É se separar, ser separado. No momento que eles se separaram, deixaram de estar apegados às coisas do mundo, às ideias próprias, aos princípios próprios, e passaram a poder se aproximar de Deus, se encher do Senhor, deixar de olhar para as coisas desse mundo e passarem a olhar para Deus, deixarem de crer nos fatos e nas evidências e passarem a crer no que diz a palavra, passarem a ter fé, porque a fé só vem quando nós ouvimos. E ouvimos o quê? A palavra. E puderam assim seguir em obediência. Por quê? Porque eles não podiam se aproximar dos sacerdotes. Eles tinham que manter uma distância certa. E eles fizeram exatamente conforme lhe foi orientado em obediência, da mesma forma que eles ouviram falar que um dia Deus fez os pais deles passarem a seco no meio do mar. Eles agora viveram a experiência própria de eles mesmos passarem a seco no meio de um rio que transbordava e chegaram à terra prometida. Meu irmão, isso é muito especial, porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será. Se surgir um mar no meio do teu caminho, um Jordão ou qualquer dificuldade, você também tem condição de passar seco. Aquilo que você ouve de que Deus fez, não significa que Ele não faz mais. Ele faz no dia de hoje. E fará nas próximas gerações até a volta dEle. Você entende isso? Mas você precisa caminhar em fé e em obediência.
Você precisa se santificar, se separar e fazer o que ele diz. Porque tudo aquilo que nós ouvimos é verdade e nós temos condições de experimentar. Às vezes, meus irmãos, quando tudo está bem, nós não nos despertamos para essa verdade. Mas quando a situação aperta e você tem diante de você um mar e atrás de você os egípcios, você tem apenas duas opções. Qual? Diga para o seu irmão, ou você crê? E a segunda opção, fala para ele, ou você crê. Você só tem duas opções, ou crê, ou crê. São as duas opções que você tem. E aí qual das duas você vai escolher? Eu vou crer. E quando você crê, você vê a glória de Deus, meu irmão. Eles experimentaram. Vou te dar um outro exemplo disso. Vamos para 2 Reis, capítulo 2. Vou falar da vida de um homem de Deus chamado Elias. Um homem que foi um profeta do Senhor. E um homem que não viu a morte. Elias foi um homem que não morreu. Elias, ele foi arrebatado pelo Senhor. Um homem que, engraçado, pediu a morte. Depois do desafio que ele fez diante dos profetas de Baal, ele se sentiu tão cansado que ele disse, tira a minha vida. O anjo foi, deu a comida, falou, levanta e come. E ele deitava de novo, levanta e come, porque o teu caminho é longo. Esse que pediu a morte, nem a morte viu. Elias foi um homem muito usado por Deus. Veja só, 2 Reis, capítulo de número 2. Vamos entender isso aqui. Segundo livro de Reis, capítulo de número 2, verso de número 8. 2 Reis 2:8 diz, então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um ao outro, e Elias subiu ao céu não um redemoinho. E quando vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, a rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Verso 14 agora. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu fez o quê? Diga aleluia. Olha só, Eliseu caminhou junto do profeta Elias. Era alguém que estava do lado dele e que estava presenciando o que Deus fazia através da vida daquele homem. Homem que era santo, homem que era separado. Homem que, para ter resposta de Deus, precisou restaurar o altar. E somente no momento que restaura o altar, Deus o responde. Esse homem que clamou a Deus e que fogo do céu foi dado como resposta diante de uma oração e de um clamor sincero. E isso se tornou juízo e testemunho para todos. Esse homem que quando bateu a sua capa no rio, assim como lá atrás, Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a seco. E no Jordão, na hora de tomar posse, Deus abriu e passou a seco. Aquele rio apareceu no meio do caminho dele. E ele botou a capa
E o que aconteceu? Se abriu. E eles passaram como? Você está vendo que tudo aquilo que está registrado na Bíblia Sagrada pode de novo acontecer comigo e com você? São experiências que nós podemos viver. Nós não podemos ser incrédulos, nós temos que ser crentes. E naquele momento que eles passam, Elias fala algo. Diz: Eliseu, está chegando o meu momento. É incrível, né? Tem muita gente que anda tão ligado com Deus que sabe o momento da sua partida. Eu já vi muitas pessoas que chegaram no momento e sabiam exatamente quando o Senhor lhes ia tirar. Estava tão em comunhão com Deus que sabia quando era o tempo. E ele diz: está chegando o meu tempo. Pode me pedir o que você quiser que te vai ser feito. Porém, se você me vir. O Eliseu não titubeou. O Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu quero, Elias, na minha vida ministerial, fazer o mesmo na qual você está fazendo. Eu quero ser uma bênção como você é uma bênção. Eu quero experimentar a Deus como você tem experimentado a Deus. Lembre-se, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. O Elias disse: o que você está pedindo é complicado, hein? Mas se você me ver, vai ser. No meio do caminho, de repente, o Elias, ele é tomado por carros e cavalos de fogo. Mas o Eliseu estava atento, e uma pessoa que é de Deus sempre tem que estar atenta. Não anda desligado, meu irmão. Não anda desligado, anda ligado. Prudência é algo que Deus sempre disse ao seu povo. Você tem que ser manso como uma pomba, mas você tem que ser prudente como uma serpente. Não pode dar bobeira. A gente anda meio desligado, né? A gente anda meio desligado, não pode. Tem que ficar ligado, meu irmão. Fica atento, fica esperto. Fica ligado à sua volta, fica ligado aos movimentos. Seja bobinho não. Seja pego de surpresa. Jesus disse: louco, se hoje pedirem a tua alma, quem dará conta da tua alma? Fica ligado. Não fica com esse negócio de, o amanhã pertence a Deus. Fica ligado. Viva hoje como se fosse o seu último dia. Eu nunca esqueço do missionário Soares. Eu estava um dia na nossa sede, era um dia que era o meu dia de pregação. Eu entrei no altar, igual eu fiz aqui. Entrei no altar. Fiz uma oração, enquanto eu estava fazendo oração, um auxiliar veio e falou no meu ouvido, falou: o missionário quer falar com você. Eu dei um toque para o ministro de louvor e subi até o escritório. Quando eu subi, depois não, missionário. Ele falou: eu sei que você já estava lá no altar, mas deixa eu falar uma coisa para você, Glauber. Aprenda isso. Quando você subir no altar para ministrar, ministre como se fosse a última oportunidade que Deus te dá para levar uma pessoa a se converter e a entregar a vida para Ele. Eu entendi o recado. Eu disse: sim, senhor missionário. Desci dali e desde então eu entendo que toda vez que eu subo no altar é como se fosse a última oportunidade que Deus me dá para ministrar. Por isso eu entendo a responsabilidade de trazer uma palavra para o teu coração, para que se chegue ao teu coração e aquilo faça sentido a você, e você entenda e você execute, porque é necessário para que você viva o que Deus tem para você. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser sem meditação. Não pode ser sem oração. Não pode ser sem consagração. O que é feito atrás na base é o que vai dar sustentação para que durante uma ação as coisas aconteçam de forma plena e o resultado seja satisfatório. O Elias tinha isso: eu quero ser essa bênção, eu quero fazer diferença, eu quero realmente levar pessoas ao conhecimento do Senhor. Eu quero levar esses que estão duvidosos aí, estão começando a servir outros deuses e sem perceber adorar outros deuses, passarem a adorar o Senhor de verdade e ser a bênção que o Senhor chamou para fazer. No momento que ele viu Elias, a capa de Elias caiu e ele pegou a capa de Elias. Quando ele pega a capa de Elias, qual foi a primeira coisa que ele faz? Ele clama dizendo: cadê o Deus de Elias? E o que ele fez com aquela capa? Aquilo que ele viu o Elias fazer. Ele bateu a capa na água
E o que aconteceu quando ele bateu a capa na água? Abriu. Deus é Deus ontem, é Deus hoje e será eternamente. Aquilo que ele viu o homem de Deus fazer, ele disse, é possível fazer. E eu vou viver isso. Quando você estiver lendo a palavra e ela se revelar a você, e aquilo vier ao teu coração e você entender, aqui está a bênção. Meu irmão, aquela é a hora de você tomar posse da bênção. Você está passando por uma doença, e você pega aquela palavra que você vê, Deus curou essa pessoa, Deus pode me curar. O mesmo Deus que curou lá, Ele cura hoje. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo sempre. Eu vou colocar o poder dEle em ação. Eu vou orar para Deus fazer essa obra. Eu não vou aceitar de forma passiva posicionar como um filho de Deus, porque Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele usou pessoas, Ele agiu através de pessoas, Ele tem condição de me usar e agir através da minha vida. Cadê o Deus de Elias? E ele toca e o mar o quê? Se abre. Elias viveu algumas experiências ministeriais. Elias certa vez chegou na casa de uma viúva, quando já não tinha mais alimento e Deus mandou, e você deve se lembrar desse episódio de 1 Reis 17, o que acontece? Ele chega na casa dessa mulher viúva, e ele diz assim para ela, me dá um pouquinho de água. Ela deu. Me dá agora pão para comer. Ela disse assim, vive o teu Deus, não é nem o meu, vive o teu Deus, eu não tenho. E aí ele vai usado por Deus, e ele diz o que ela deveria fazer, e ela faz, e Deus multiplica a farinha na casa daquela mulher, Deus multiplica o azeite na casa daquela mulher, e não faltou farinha e não faltou azeite. Depois essa mulher tinha um filho, e ela era viúva, e o filho dessa mulher morreu, e ela vai e cobra Elias. E Elias, usado por Deus, faz o quê? Ressuscita o filho dessa viúva. A bênção estava naquela casa. Meu irmão, Deus usou esse homem para fazer multiplicar a farinha e o azeite, mas para poder ressuscitar um morto. Eliseu agora está à frente do ministério. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Eliseu tinha essa convicção, porque a primeira coisa, quando ele assume agora o ministério, ele quis ver o mesmo Deus que tinha aberto o mar para passar a seco, fazer na vida dele, e ele presenciou isso. Ele se deparou agora com uma sunamita que também estava passando por uma vida difícil, estava passando por um momento complicado, meus irmãos. Aliás, por uma viúva que passava um momento complicado. E o que ele fez na casa dessa viúva? Ele falou, vai lá, pega todos quantos vasilhas você pode. Pega esse pouquinho que você tem aí, ó, e deita dentro das vasilhas. E o que foi que aconteceu com o azeite ali? Multiplicou, meu irmão. Da mesma forma que no ministério de Elias havia feito, e ele ouviu falar, no momento que ele se deparou com um problema, ele também foi usado por Deus para ver a multiplicação. E aí a casa da mulher que a recebeu, a sunamita, que ele ficou tão grato, dizendo, o que eu posso fazer para ela? Ela não tem filho. Ele chegou para ela e falou assim, ao tempo determinado da gravidez de uma mulher, você vai ter um filho. E ela diz, não brinca comigo. É sério, creia. E a mulher teve um filho. Só que passou um tempo, o que aconteceu com essa criança? Morreu. A mulher vai até ele, não fala nada com ninguém diante do problema. E todo mundo perguntando, está tudo bem? Vai bem. Está tudo bem? Vai bem. E o menino estava morto já. Está tudo bem? Vai bem. Eu quero é falar com o profeta. Chegou diante dele e falou, profeta, eu não te pedi um filho. Eu falei para você não brincar comigo quando você disse que eu teria um filho. Agora ele morreu. Resolve. Resolve. Porque eu não pedi. Foi você que declarou aí. O que vai fazer? O profeta tremeu na hora e foi até a casa dela. Eliseu já tinha ressuscitado o morto? Ou Elias tinha ressuscitado o morto? O Eliseu? Não.
mas se deparou agora com um problema, ele está sendo cobrado por isso. E às vezes você está sendo cobrado por algo. Quando você lê na Escritura que Deus fez, saiba, Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. O que o Eliseu faz? Deita sobre o menino. Clama a Deus. E o que aconteceu com o filho da sunamita? Ressuscitou. Está aqui teu filho, mulher. As mesmas coisas na qual Elias havia feito e ele havia presenciado. Agora chegou a vez dele ter a experiência dele. E todos os dias eu e você também temos que ter as nossas experiências com Deus. Quantos não foram libertos das prisões? Deus pode fazer isso nos dias de hoje. Quantos não foram curados? Deus pode fazer isso no dia de hoje. Quantos não foram libertos? Deus pode fazer isso nos dias de hoje. Quantos não tiveram uma segunda chance? Deus pode fazer isso nos dias de hoje. Quantos não foram restaurados da lepra? Deus pode fazer isso nos dias de hoje. Quantos, meu irmão, que estavam perdidos e não se tornaram flechas nas mãos do Senhor? Deus pode fazer isso nos dias de hoje. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é diferente hoje. Não diz isso, não? O que é que diz? Pode ler comigo? Jesus Cristo é quem? É o mesmo ontem e hoje. O Deus de Elias foi o Deus de Eliseu. Ele quer ser o meu Deus e o teu Deus também, meu irmão. Creia nisso. Qual que é a mensagem de hoje para o teu coração, meu irmão? Vá à palavra de Deus. Procure entender e compreender tudo aquilo que esse Deus faz. Porque você pode viver o mesmo na sua vida nos dias de hoje. Vida cristã não é apenas de observar grandes coisas que Deus fez. Vida cristã é vida de nós declararmos todos os dias que Deus faz. Eu vou chamar a Pamela para cantar uma canção, para louvar. E louvar, o que é que significa? Louvar, o que é que significa? Louvar é você dizer, seja em palavras, em oração ou em canção, que Deus faz. Louvar é você dizer que Deus faz. Enquanto, meu irmão, a Pamela vai estar louvando, nós vamos estar dizendo nessa canção, Deus faz, Deus opera, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus transforma, Deus santifica. O mesmo Deus que deixou registrado aqui para mim e para você, tudo aquilo na qual nós presenciamos, na qual nós lemos e enche o nosso coração, é o mesmo Deus que tem poder para agir na tua vida no dia de hoje. E se você crer, caminhar em fé e em obediência, você vai experimentar essa vitória e essa bênção de Deus na sua vida. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, Pamela. Vamos declarar que esse Deus faz, opera, Ele é bom. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e
e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, que Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Só vocês. Deus cuida de mim. Na sombra, Deus cuida de mim, eu amo e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sim, meu Deus, o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. O nosso coração está aberto, Senhor, nós estamos na Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, porque ela traz força ao nosso coração e nos desperta a nos posicionarmos para viver, meu Deus, o cumprimento da Tua palavra na nossa vida. Pai, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que transforma situações, circunstâncias. O Senhor continua sendo aquele que abre caminho aonde não tem caminho. O Senhor é aquele que continua colocando em liberdade, Deus, aquele que está preso. O Senhor é aquele que continua, Senhor Jesus, meu Pai, capacitando, fortalecendo, meu Deus, tudo aquilo que presenciamos na Tua palavra, meu Deus, hoje entendemos, é possível viver. E é por isso, meu Pai, que há homens e mulheres que estão orando nessa manhã, que estão, meu Deus, se colocando diante de Ti com o coração aberto. Meu Deus, Eliseu, na mesma hora que pegou aquela capa na mão, meu Deus, ele colocou em ação. Meu Deus, ele sabia, não era a capa que operaria o milagre, não era ter a capa, meu Deus, que faria dele diferente, mas era, meu Deus, ter a tua unção, era ter o teu poder. Meu Deus, Elias restaurou o altar, mas, meu Deus, o Eliseu manteve o altar de pé, e é isso, meu Pai, ajuda-nos a manter esse altar de pé. Meu Deus, em nome de Jesus, a termos essa confiança, a termos, meu Deus, essa coragem, a termos, meu Deus, essa garra, a termos, meu Deus, esse ânimo de assim, meu Deus, poder prosseguir. Meu Deus, em nome de Jesus, há pessoas aqui, Senhor Jesus, que estão orando, se apropriando da saúde, porque, meu Deus, estão doentes, enfermos, passando, meu Deus, por momentos difíceis, pessoas com câncer, meu Pai, na qual, Senhor, o diagnóstico médico diz que não dá, mas, meu Deus, o Senhor continua sendo o mesmo que cura o cego, o mesmo que cura o surdo, o mesmo que cura o mudo, o mesmo, meu Deus, que ressuscita o morto. Poder de Deus, em nome de Jesus, venha mover-se. O Senhor foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor também é o nosso Deus. O Senhor foi o Deus de
de Elias, o Deus de Eliseu, mas o Senhor também é o nosso Deus, e nós cremos, Pai. Por isso o poder de Deus entra em ação nessa hora, e manifesta-te na vida dessa pessoa. Meu Pai, mova-te naquele processo, traz vitória, faz justiça à causa dessa pessoa. Mova-te, meu Deus, na vida conjugal, traz restauração desse casamento. Meu Deus, que essa barreira conjugal que se levantou, brigas, discórdias, caiam por terra em nome de Jesus, e esse lar seja restaurado, essa união seja forte. Deus, na vida dos filhos, meu Pai, abençoa de forma especial, traga, meu Deus, a unidade dos filhos, traga, meu Deus, a bênção, a unidade entre os pais e os filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Que haja estrutura nesta família, que haja estrutura nesta casa, que o teu nome, meu Deus, seja glorificado. O Senhor é o Deus, meu Pai, que faz a estéril ser alegre mãe de filhos, e meu Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, opera de tal maneira que essa mulher, meu Deus, que está estéril, ela possa, meu Deus, também se tornar uma alegre mãe de filhos, e o teu nome, meu Deus, seja glorificado. O poder de Deus, em nome de Jesus, vai agindo de tal maneira que a vida desse homem, dessa mulher, meu Deus, seja totalmente restaurada. Opera, Deus, nesse útero, opera, meu Deus, nesse ovário. Meu Pai, em nome de Jesus, faz uma obra, Senhor, de poder, e que a vitória do Senhor, meu Deus, seja plena sobre a vida de cada pessoa que confia no Senhor. E essa mulher hoje, Deus, tem a graça de se tornar mãe. Meu Pai, em nome de Jesus, vai movendo-te de uma maneira, meu Deus, sobreexcelente, e dando, meu Pai, a vitória a cada um destes que estão clamando, que estão confiando no Senhor. Meu Deus, esse que tem também um mar pela frente, abre esse caminho, Deus, leva essa pessoa a passar seco, a viver, meu Deus, esse milagre na vida dela. Porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo, e hoje mais do que nunca esta convicção está no nosso coração. O Senhor, meu Deus, é aquele que levanta do montouro necessitado e o coloca para sentar junto com os príncipes desse mundo. Traz prosperidade para essa pessoa, meu Deus. Abra a porta em nome de Jesus, da sabedoria, meu Deus, da estratégia, da visão, da entendimento, e mais do que isso, Senhor, conserva o nosso coração no temor do Senhor e da Tua palavra, para que possamos continuar, meu Deus, íntegros, fiéis, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, sem, meu Deus, se desviar, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas continuar firmados no Senhor e na força do Teu poder. Aleluia, Senhor. Pai, muito obrigado. Confirma essa vitória na vida do Teu povo. Cuida de cada um de nós, Senhor, e dê a direção certa para todos esses que creem. É o que nós pedimos e agradecemos. E você que crê, diga obrigado, Jesus. Quem orou com fé, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E Ele com certeza tem mais para fazer na nossa vida. Eu já vou dentro de 5 minutinhos ministrar uma bênção de proteção para a tua vida. Mas Pamela, vamos cantar mais uma daquelas canções animadas que você tem aí, em nome de Jesus? Cadê as crianças? Elas estão no momento ali, vamos chamar elas então. Vamos chamar? Amém. Vamos Eu fazer queria então chamar o seguinte, as tias, as crianças. Vamos chamar a gente está no mês da toda. criançada, e é muito especial, né? Sim. E quando as crianças participam do louvor na igreja também, eu gosto. E a gente vai cantar uns corinhos de fogo aqui agora. Então é para botar para cima. É para botar para Glória. cima. Então vamos fazer Quero o ver seguinte. aqui quem é do fogo, quem Então, é do poder. Vamos preparar então, enquanto Tá. as crianças vêm, para a gente poder fazer essa festa aqui no final. Amém, meus irmãos? Sente-se em nome de Jesus. Então daqui a pouquinho nós vamos, né, sacudir o esqueleto aqui, né? Nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Deus é muito bom. Meus irmãos, antes então de termos esse tempo especial de louvor que nós vamos ter aqui na reta final do culto, vamos abençoar